No mundo religioso ou espiritual, principalmente nos nossos dias atuais, as pessoas falam muito de diabo, falam de demônios. Mas a pergunta que eu queria deixar para vocês aqui é: alguém realmente tem medo do diabo? O diabo mete medo em alguém? Se eu dissesse para alguém que o diabo está te esperando na esquina, você teria algum medo? Então, eu gostaria hoje aqui de usar essa introdução que eu estou fazendo para falar um pouco sobre o profeta Elias. Ouço muito as pessoas argumentando em todos os lugares, em igrejas ou em debates teológicos, do porquê que o Elias enfrenta os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, mas depois ele corre de uma mulher. E a gente escuta até alguns discursos dizendo: nossa, olha, com a mulher, não. O que eu tenho para dizer para vocês aqui hoje é que se tem uma coisa que pessoas que do mundo espiritual, pessoas da religião, elas são mestres em batalhas espirituais. Porque a gente quando o assunto é batalha espiritual, a gente é corajoso, a gente é imponente, a gente é forte. Por quê? Porque, meus irmãos, o que mete medo nas pessoas de verdade não é o diabo, não é demônios. Quem mete medo na gente é o homem. É o ser humano que é ruim. É o ser humano que é perverso. É o ser humano que mata. É o ser humano que nos machuca. E quando esse ser humano ele tem mais poder do que a gente, estou falando dentro de uma esfera humana, nós não conseguimos ter nenhum poder sobre ele. Então, quando o assunto é batalha espiritual, o Elias não teme ninguém. Aliás, eu não sei se você sabe, dentro de Israel, eles dizem que não há nenhum profeta do tamanho, da estirpe, do quilate, da autoridade de Elias. Então, eu costumo dizer que quando o assunto é batalha espiritual, você está falando de um cara de um pós-doutorado no assunto que é Elias. Elias é corajoso. Ele não teme ninguém. Mas por que ele não teme? Porque aqui é uma batalha. A guerra aqui não é Elias e os profetas de Baal. Aqui a luta é Deus contra Baal. É uma batalha espiritual. Elias é mestre. Mas quando Jezabel, porque aqui não é a figura feminina Jezabel. Não estamos falando apenas de uma figura feminina, poderia ser uma figura masculina, que não tem nada a ver com o sexo. É o que Jezabel representa. Ela, nesse caso, é uma representação como se fosse do Estado. Ela é poderosa. Porque nessa época, não sei se você sabe, o rei ele era o poder legislativo, executivo e judiciário. Então todo o poder está nas mãos do rei. E Jezabel faz parte disso. Ela tem o seu marido, que é o Acabe, mas ela faz parte desse poder. Então agora Elias não está lidando com uma batalha espiritual. Ele enfrentou sim os profetas de Baal, mas o desafio era de deuses. Mas agora Elias se depara diante dele, não mais com uma batalha espiritual, mas com uma batalha física, humana. E meus irmãos, a maldade, estamos vendo todas as atrocidades que os humanos são capazes de fazer. Por exemplo, a lei de Deus diz: não matarás, e esse mandamento não está sendo cumprido. O ser humano mata, o ser humano é ruim. Então, quando a gente recebe a ameaça de alguém mais poderoso do que a gente, Elias só tinha um recurso: é fazer o que ele fez. Ele fugiu.
Porque aqui agora não é mais batalha espiritual, agora é física, é humana. Então, o que eu deixo para você aqui hoje é que na sociedade humana você tem hierarquias. E nessa hierarquia nós percebemos que tem quem mande e tem quem obedeça. A gente tem até aquela frase que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando Jezabel vira e diz que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã eu não fizer com Elias o que ele fez com os meus profetas, quando ela recebe a notícia de que Elias tinha eliminado os profetas de Baal. E Elias aqui tem o discernimento espiritual de dizer: olha, como eu posso enfrentar Jezabel se ela tem um poder que eu não tenho? Aqui é humano. E humanamente falando, ela estava muito acima dele. Então, meus irmãos, por que Elias fugiu de Jezabel? Porque nessa batalha humana, ele entendeu quem tinha o poder nas mãos. Elias foi sábio. Não é à toa que ele vai para dentro de uma caverna e lá ele deseja a morte. Mas por quê? Porque ele entendeu que se aquela mulher vai atrás dele, tenta o capturar, ela tem todos os recursos. E que isso agora não tem mais nada a ver com Deus, porque é uma guerra entre humanos, entre ela e o Elias. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu quero terminar dizendo: ninguém tem medo de batalhas espirituais. Não estou aqui negando que pode existir ações do mundo espiritual da maldade. O que eu estou dizendo é: o nosso grande medo é do ser humano, porque é ele que nos faz mal. É ele que destila contra nós a inveja, o ódio, o preconceito, a vaidade, a arrogância. Então, nesse mundo humano, eu tenho que ter o discernimento para entender quando a guerra é espiritual e quando a guerra é humana, é física. Elias, quando entendeu que a guerra contra os profetas de Baal era espiritual, ele vai para cima. Ele não tem medo, ele é imponente, ele é corajoso, ele zomba, ele não tem medo e ele ora e chove fogo do céu. Mas quando ele percebe, tem um discernimento, ele foge. Ele vai encontrar refúgio, abrigo em outro lugar, porque ali ele não consegue ir com Jezabel, porque ela tem muito mais poder do que ele na esfera humana. Tá bom, meus queridos? É isso que eu queria deixar para vocês. Mais uma vez eu peço para vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscrevam no canal, deixe o like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe, tá bom? Faça com que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Essa dúvida que as pessoas têm, qual que é? Por que Elias enfrentou os profetas de Baal e depois foge de Jezabel? Por um único motivo: com Baal era espiritual e com Jezabel é física. Na espiritual ele é mestre, na física ele é inferior a Jezabel e ele não pode enfrentar de verdade. Um grande abraço.